nos últimos domingos, Deus, quando estava ministrando a palavra, deu uma palavra para a gente esperar no Senhor, né? A palavra tremenda, de muita ansiedade, de muita incerteza, da gente saber esperar no Senhor. Depois deu aquela, que Deus está vendo as nossas lágrimas, nossos sofrimentos. E hoje, a palavra está no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Mateus 11, 28. Nessa sequência, né? Deus está trabalhando, trazendo a direção para nós. Eu lamento, muitas pessoas não estão aqui hoje. Lamento por ela não poder estar aqui conosco. E lamento também, talvez, se ela não lutou o suficiente. Porque a luta existe. Eu creio que para muitos de vocês estar aqui foi luta, né? Não foi fácil. Mas glória a Deus que estamos aqui. Mateus 11, 28, né, do Evangelho de Mateus. É muito conhecida essa passagem. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Marcos 6,30, também Jesus tem um outro chamado. A palavra diz lá que voltavam os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. No verso 31 ele disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram a sós num barco para um lugar solitário. Fecha seus olhos, vamos orar. Papai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos na tua casa nessa noite, nesse dia, primeiro dia de horário de verão. O sol ainda estava claro lá fora quando nós já tínhamos chegado. E agora, Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos depois de um momento gostoso na tua presença aqui no louvor, onde nós estávamos adorando o Senhor em espírito e em verdade. Agora nós queremos adorar, Pai, com nossos ouvidos, né? Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração. Pai querido, agora em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de dispersão do nosso meio. Pai, que essa palavra venha do teu trono para falar conosco, Deus, porque nós não viemos aqui por acaso, Pai. Hoje, Senhor Deus, tem pessoas aqui que o Senhor já tinha visto, Pai. Antes que elas pensassem estar aqui, o Senhor já tinha visto, porque, Senhor Deus, o Senhor já viu tudo antes da fundação do mundo. Pai, não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor que escolheu. E essa palavra também, Pai, eu creio, Senhor Deus, quando eu orei para que o Senhor desse a direção dessa palavra, o Senhor nos deu essa palavra, porque tem muitas pessoas cansadas do nosso meio, Pai. Tem muitas pessoas, Senhor Deus, às vezes, Senhor Deus, sem rumo, Senhor Deus, desanimados. E como diz a tua palavra nessa noite, Deus, Pai, que ela venha tratar com o nosso coração, venha falar com os nossos ouvidos. Nós queremos sair daqui, Senhor Deus, renovado na tua presença, Pai. Ainda mais hoje, que é dia de sentarmos à mesa com o Senhor. Venha falar, Pai. Nós damos plena liberdade para o Espírito Santo falar em nossos corações. Fala com aqueles que estão cansados, aqueles que estão em sentido de dificuldade, Pai. A luta é grande, Deus, mas nós queremos, Pai, que aquele que está com o Senhor, aquele que não desiste, Pai, como disse o louvor, é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar as lágrimas, Deus. Quanta gente, Senhor Deus, chorou, tem chorado, quantas lágrimas, Senhor Deus, mas hoje o Senhor vem tratar conosco, Pai. Então fala ao nosso coração isso, Deus, nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essas duas palavras falam de pessoas cansadas, né? Mas assim, é bem interessante que são duas situações diferentes, dois cansaços diferentes, né? A primeira palavra, a primeira coisa que nós queremos ver aqui, né, que elas duas estão falando assim, ó, vinde a mim. Jesus chama para ele: você quer descanso? Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Na outra parte, ele vê lá os discípulos, né? Marcos 6, ele vê lá os discípulos
que o acompanhava, né? Aquelas multidões, muito trabalho para servir todo aquele povo. Você que está na igreja, você que participa, que ajuda a administrar aqui a rotina da igreja, sabe que cansa às vezes, né? Mas imagina aquela multidão de pessoas para ser atendido, como é que ficava os discípulos? Aí Jesus falou: vocês estão cansados, vamos procurar um lugar de repouso, venham. Jesus chama. Então essas duas palavras, Jesus chamando para tratar de descanso, para falar de renovação, né? Então nessa linha eu queria falar para vocês o seguinte, né? Que realmente não tem coisa pior que a gente estar cansado. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente no trabalho, no ministério, as coisas vão cansando, e não tem coisa mais terrível que a exaustão. E tem pessoas que chegam à exaustão, né? E quando você está cansado, né? O corpo já não aguenta mais. Então não tem coisa melhor do que você repousar. Você encostar a sua cabeça, porque quando você está cansado, às vezes, irmãos, né? Quando toda sábado que a gente vai para Sorocaba, a gente chega quase meia-noite, por volta disso. Então, se imagina pegar a Castela, né? Quase 100 km de estrada, trânsito, aquela tensão, e a mulher do seu lado: olha aí, você está correndo. Olha lá o carro, se a Lívia estiver junto, então, meu Deus, né? Quando a Lívia está junto, aí o sofrimento tem novo, porque ela vê um carro lá na frente, lá, você está... Calma, Lívia, né? O carro tem freio, né? Parece que você está naquele carro do Flintstone, você tem que botar o pé para tentar parar. Você já não vai em bicicleta sem freio? É terrível, né? Quando você tem um obstáculo lá na frente, que a bicicleta não vai parar, mas o carro tem freio. E tem gente que não acredita que o carro tem freio e começa a sofrer. Mas aí, a gente chega cansado. Tem vezes que eu chego tão cansado assim, a gente não vai olhando, né, para a coisa dar força, né? A gente está até meio assim, não vê a hora, o olho está firme, instalado, para não pode perder o sentido. Mas quando você chega, glória a Deus, você entra dentro de casa, você já deita na... Agora eu posso repousar, né? Quem está do lado do motorista pode dormir, descansar, né? Mas o motorista não. Você tem que estar atento, porque ali é fatal, né? Mas não tem coisa melhor que quando você deita e descansa. Quando você apoia a sua cabeça, né? Eu fico olhando as crianças. A Rebeca, ela passou esses dias conosco, ela e o Rafael, e um pique. Ontem eu filmei eles lá em casa, mandei lá para os pais deles. Como o apartamento não pode correr, né? Para que o vizinho vai reclamar, né? E casa não, né? O bicho estava lá queimando todas as energias, mas chega na hora, acaba a pilha, aí aterriza. E aí nessa hora que você está na exaustão, não tem coisa melhor do que você encostar a cabeça, né? E a Rebeca desmaia, aí está ótimo. Quando você, tem coisa mais linda que eu vejo, a criança, quando o pai pega aquela desmaia, né? Encosta a cabeça aqui, né? Ela fica à vontade, né? Porque assim, o lugar parece um colchão. Irmãos, é assim que Jesus quer nos fazer. Você que está cansado, Jesus está oferecendo o seu ombro para você botar a sua cabeça, desligar, deixar Ele cuidar, tá bem? Ou então, se você preferir, o colo do pai, né? Tem coisa mais gostosa de sentar no colo do pai. Então, nós sabemos que temos pessoas cansadas. Às vezes, a igreja tem poucas pessoas que estão na liderança ali, e aí se acaba sendo sempre os mesmos, acaba cansando. Mas Deus está trazendo um renovo, né? E essa palavra de hoje, Jesus está falando assim: olha, venha. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tem dois tipos de cansaço, né? Marcos 6, ele está falando de um cansaço físico, porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles estavam ali servindo a Jesus, e eram tantas as pessoas, né? A palavra diz assim, né? Que eram tão numerosos, indos e vindos,
que Jesus falou o seguinte: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar isolado. Quando você está com cansaço físico, não tem coisa melhor do que ir para um lugar isolado, sem barulho, para você deitar e dormir. Um bom colchão. Só que não foi muito por aí, né? Porque quando eles pegam o barco para ir para um lugar isolado, a multidão viu que eles estavam indo e seguindo pela margem, né? Porque Jesus pregava ali em Cafarnaum, do lado do mar da Galileia, né? E ali o lago era tão grande que para ir de um lado para o outro eles pegavam o barco que era mais rápido, mas não tinha jeito de ir a pé também, pela margem. E quando Jesus chega lá do outro lado, a multidão já estava lá esperando. Então, quem está com Jesus tem coisa para fazer. Não tem jeito. Se você um dia decidiu trabalhar para o Senhor, tem tantas pessoas cansadas, muito mais que você. Tem tanta gente precisando muito mais que você. Não tem jeito. Mas você escolheu. E Jesus, né? Quando você está trabalhando na obra de Deus, Jesus vai dando força. Você, a palavra diz aqui que eles não tinham tempo nem para comer. Mas também não fazia falta, porque Jesus está ali do lado, né? Você nem percebe. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas aqui que às vezes tem hora que não sabe, não entende, mas assim, servir a Deus é a coisa mais gratificante que tem. Tem pessoas que trabalham comigo na empresa que falam assim: olha, eu não consigo entender da onde vocês tiram força. E quando a gente trabalha na obra em período integral, você fica o dia inteiro voltado para a obra, né? Então faz parte do seu dia a dia. Mas como nós trabalhamos, temos assim, graças a Deus, Ele deu essa condição para a gente trabalhar no mundo secular. Então a correria, a condição para a gente dar conta, né, dos compromissos e também ajudar aqui durante a semana é uma luta. Mas chega o final de semana, aí é gostoso, porque você está trabalhando com o Senhor. As pessoas que não conhecem Jesus falam: eu não entendo. Quando chega sábado e domingo, você vai trabalhar com o Senhor. Aí é outra coisa, né? Trabalhar para o Senhor não tem essa história, né? Então, mas é isso. Por que tem gente que está cansada? Por que tem gente que não sente esse renovo, essa força que o Senhor dá? É isso que a palavra de hoje está trazendo. Glória a Deus. Eu agradeço as orações, né? O Sorocaba, toda quarta-feira eles têm culto de oração e eles oram fortemente para a liderança. Eu creio que vocês, nas suas orações, têm orado pelos pastores, pela liderança, pelas famílias, e precisando mesmo, porque realmente nós temos que fazer muito mais. Eu até peço perdão daquilo que a gente não faz, porque tem hora que se viaja bastante e não consegue, mas Deus sabe todas as coisas e levante pessoas para nos ajudar nessa obra aí, para não faltar, né, a assistência, o suporte, também um momento de um conforto, um abraço, né, se a gente não puder estar junto. Mas, irmãos, Marcos 6 está falando do cansaço físico. Cansaço físico, você descansa, né? Você descansa, renova, principalmente aqueles apóstolos ali estavam com Jesus. Mas o grande problema é quando nós falamos em Mateus 11, 28, fala de cansaço da alma. A maioria das pessoas, quando lê esse versículo, para no 11, 28. Mas nós temos que ler ele inteiro. Tá? Eu convido ele a ler ele de 28 até o 31. Vamos lá? Diz assim, ó, a palavra do Senhor diz assim, ó, Mateus 11, de 28, diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus continua. Talvez você tenha parado aí, mas Jesus fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí é que está a diferença. Tem uma diferença entre a primeira proposta, são duas propostas, né? A primeira, Jesus fala o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A segunda parte fala assim: encontrará descanso. É diferente. É diferente alívio e descanso. O alívio que as pessoas buscam quantas vezes você orou e parou em Mateus 11:28? Vinde a mim, olha, estou cansado, sobrecarregado, então eu vou, Senhor Deus. Aí você para ali buscando o alívio. Eu vos aliviarei. E Jesus, Ele honra isso. Jesus, quando você vem, você está com aquele peso, aquela tal, e quando a gente ora, né, você busca o Senhor, Ele vem e vai tirando todo aquele peso das suas costas, né, você vai sentindo assim, um descanso. Então o que é o alívio? O alívio, eu consigo imaginar, talvez vocês já participaram de eventos assim, que trabalharam no evento, principalmente quando é casamento. Quando o casamento, né, que já realizou um casamento na família, a tensão, né, carga é tremenda. Os noivos, pais do noivo, né, aquela preocupação de arrumar tudo para o dia, né, tem que dar tudo certo, cerimônia, festa, convidado e tal. Chega naquele dia, pensa na mulher. Pensa na mulher, não a noiva, mas aquela que está ajudando a mãe da noiva, ou sei lá, a mãe do noivo, quem está cuidando da festa, da organização. Aquela carga pesada para chegar até o dia. Quando chega no dia da festa, tem que estar bonito, elegante. Aí põe um salto de 11 centímetros ou mais, né? Vestido longo, para combinar com o vestido longo. Aí chega naquele dia, cansado, é pouco para chegar naquele dia. Aí o momento da festa, todo aquele momento de elegância e tal, né? Você está lá com aquele salto, o pé queimando, perna queimando, aí você está lá. Chega depois do casamento, vai para a cerimônia, para a festa e tal. Você não vê a hora de tirar o sapato, né? Quantas vezes veio 10:30 que os convidados mais importantes já foram embora, ficou as pessoas mais da família, aí você tira o sapato. Oh, que alívio, né? Tirar o sapato, sair, descer do salto, né? Aquele salto que cansava a tua perna, aquilo ali é alívio. Descanso, só depois de uma semana de noites e noites de sono, tal, para poder passar aquele cansaço, né? Então descanso é uma coisa, alívio é outra coisa. Então, o que nós estamos falando aqui? Jesus, muitas pessoas vêm até Jesus, né? Todo cansado, sobrecarregado, mas aí o problema não está no cansaço físico só. Então, quando você vem e busca um alívio, você recebe. Quando você vem ao culto, momento do louvor, da oração, uma palavra, aquilo ali alivia a sua alma, aquela tensão, aquela tristeza, né? Aquela preocupação sua vai embora, tá? Mas chega na segunda-feira, está lá de volta, né? A pessoa que está com a alma com cansaço de alma, chega na segunda-feira, ela não tem coragem, mas segunda-feira de novo, né? Começar tudo de novo. Então a pessoa que está cansada de alma, ela está irritada, ela não tem ânimo para conversar com outras pessoas, ela se aborrece com tudo, até com um passarinho, se estiver cantando na janela dela, ela, em vez de falar, olha que lindo, né? Passarinho, mas esse passarinho aí, né? Irmãos, é terrível. A pessoa que está com cansaço de alma, o humor dela foi embora faz tempo, né? Não tem paciência, não tem tolerância zero. A pessoa abre a boca, ela já, você não entendeu, né? Não sabe mais conversar, não sabe mais falar, né? Como as pessoas normais falam. Aí Jesus olha, você fala, essa pessoa é cristã, né? Pessoa dedicada na obra, está lá no culto, oferta, dízimo, mas está num cansaço de alma.
Mas desse jeito, né? Aí Jesus olha para assim, como é que eu vou esperar que essa pessoa vai socorrer aqueles que estão caídos? Como é que eu vou esperar que ela tenha alegria de ir lá estender a mão para aquele que está precisando, né? Então tem hora, irmãos, que nós temos que acordar que nós precisamos ser tratados. Porque eu sei que vão aparecer situações, principalmente se você é líder de ministério, tem que correr, atender, e gente precisando, com fome, com necessidade, não falta. Não é verdade? Todo lugar. Gente com problema, não falta. E Deus nos escolheu para ser o suporte. Suportar uns aos outros. Suportar é botar no ombro e carregar. Eu sei que não é fácil. Aí você está precisando ser tratado e você tem que tratar os outros. E como é que faz? É um problema, não é? Um problema, porque Jesus conta conosco. Mas ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele continua. O alívio não resolve para nós. Acho que muitas pessoas aqui nessa noite têm buscado alívio, né? E o Senhor tem dado alívio. Tem falado: eu sou contigo, confia em mim, espera, não chego atrasado, né? Você tem aquela fé, mas e a sobrecarga? E a sobrecarga, e as cobranças, e aquilo que não acontece, e a cobrança que vem para cima de você, e aquilo ali vai pressionando você, vai jogando você para baixo, cada vez mais, e o peso, né? Quando você está cansado, qualquer coisa vira uma tonelada. Eu lembro quando eu já contei um testemunho de quase eu me afoguei na praia, né? No Guarujá, muitos anos atrás, e eu sei nadar. Estou lá boiando na água, aí, inteligência, né? Nunca façam isso, tá? Resolvi, eu boiando na piscina, para experimentar no mar, se funciona também, né? Boiar, ficar assim, deixar as águas te levar. Ah, que gostoso, né? Eu estou lá, a minha família lá na praia, meu cunhado estava comigo, mas ele não quis se arriscar, ficou mais lá na frente. As esposas lá debaixo da barraca, na boa, nem está sabendo o que está acontecendo. E eu lá, bem na boa, olha que gostoso, a ondurinha subia, descia, olha que legal, né? Quando eu olhei, eu vi a distância muito, falei, caramba, estou longe, preciso voltar, né? Quando eu falei assim, vou voltar, que eu levantei para pôr o pé fez assim, né? Nada, não achou nada. Falei, opa, foi lugar fundo. Calma, ainda bem que eu sei nadar, não sou nenhum esportista na natação, mas dá para quebrar o galho. Aí vai, né? Aí 3 metros para frente vem a onda, 4 metros para trás. Opa, não está dando certo, vai. Moral da história: depois de uns 10 minutos de luta, o braço já estava pesando toneladas. Eu não aguentava mais. As pernas começam a cansar. Olha, aí é Deus mesmo, né? Tem hora que você está na exaustão, qualquer mosquitinho te afunda, né? Irmãos, foi por milagre aquela lá. E quando eu estava já me afundando, eu estava vendo as coisas, as algas lá embaixo já, que eu falei, naquela época eu ainda nem conhecia a palavra, mas eu tinha Deus no meu coração, né? Eu falei assim: Deus, me tira daqui, né? Foi o clamor que eu fiz. Aí a unha do meu dedão encostou na areia, foi só isso. A onda não me arrastou, aí veio uma outra me levou para frente, veio uma outra me levou para frente, quando eu vi que estava lá. Com as pernas que não aguentavam parar em pé, de tão cansado. Irmãos, é isso aí. Quando nós estamos assim, com estresse, quando nós estamos assim, com cansaço, você está assim, no limite, e qualquer coisinha te vence. Você não tem mais raciocínio, você não tem força para dialogar, as coisas estão na sua vista ali, né? Você não enxerga, e você precisa, então, Jesus olha para nós e fala assim: como é que eu vou usar esse povo como coluna na minha igreja, né? Então ele precisa tratar, e as pessoas precisam saber que precisa buscar mais do que alívio. E Jesus fala assim: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas no verso 29 ele fala o quê?
tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, essa segunda proposta, Jesus, ele fala em tratar da nossa alma. Ele sabe que o problema não é só resolver o cansaço físico, não vai resolver. Ele sabe que o problema vai estar lá, né? Mas Jesus é a solução, não precisa de outro. Jesus é a solução, mas ele fala o seguinte: aprendei de mim, né? Primeiro ele chama, vinde a mim. Aí, você quer um descanso da alma? Aprenda de Jesus, desça do seu trono, né? Porque quando a gente está desgastado, né? A gente já não tem mais, a gente acha, eu já orei, eu já busquei. Então você, é que nem aquele exemplo que eu dei do momento que eu estava lá, naquele desespero. Sorte que eu sou uma pessoa calma, né? E eu fui falando, olha, eu não posso me apavorar, né? Tem que ficar no controle. Mas tem hora que o cansaço te domina, né? E aí, para te dar um alívio, Deus está querendo nos aprender, que nós temos que aprender com Jesus. Então você e eu precisamos aprender com Jesus. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque quando você vai ficando estressado, você já não para mais para perceber que aquela outra pessoa que você está nervoso, zangado, ela não tem culpa. Você está num nível de conhecimento intelectual, às vezes de experiência de vida, muito maior que aquela outra pessoa. Você não lembra disso. Você quer que todo mundo esteja no seu nível. Baixa o seu nível, né? Não ficar igual a pessoa, mas assim, se coloque no lugar daquela pessoa. Um dia você tinha aquela idade, um dia você é uma pessoa inexperiente como ela, e a vida te ensinou. Agora você quer que a pessoa tenha a mesma experiência que você tem, e você quer exigir o mesmo conhecimento que você tem, então você se frustra à toa. Nós perdemos assim a noção, né? A gente começa a querer exigir das pessoas mais do que ela pode dar. E não tem coisa terrível do que você ficar frustrado, né? Quando você fica frustrado, essa pessoa não tem jeito, né? Você já chuta o balde. Essa pessoa não funciona. Calma, você um dia, alguém poderia falar que você também não funcionava, mas alguém te deu oportunidade, com calma, não estava estressado, falou assim, vou te ensinar. Não tem coisa mais legal do que você ensinar, passar a sua experiência, né, para ver a pessoa crescer. Um dia você cresceu porque alguém te ensinou, né, teve paciência. E aí Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é longânimo. Tem hora que a coisa vem, né? Vem mesmo, então você tem que ser longânimo, né? Você contar até 10, até 20, nós vamos estourar. Lembra aquela vez que Jesus mandou os seus discípulos à frente, né? Que ele sempre mandava, quando ele estava caminhando, ele falava, olha, nós vamos pernoitar naquela vila assim, mandava o discípulo à frente para preparar a pousada. Aí os dois discípulos vão lá na frente, e chegam lá, ninguém os recebeu, ninguém quis oferecer pouso, nada, né? E os discípulos voltaram para Jesus. O pessoal não quiseram saber. Vamos pedir para Deus mandar fogo e queimar aquelas pessoas. Aí Jesus falou assim, para com isso. De que espírito sois vós? Né? Então, aquela pessoa, quando você não tem a mente de Cristo, quando você não para pensar, aquela pessoa estava sem paciência. Ela não entendia que ela já estava caminhando com Jesus, que um dia ela era tão imatura, né, espiritualmente quanto aquela outra, ela não tinha visão, e ela estava mandando embora, deixando de hospedar, nada mais nada menos que o Deus Todo-Poderoso. E ela não tinha noção, e ele já queria mandar fogo para eles. Calma, Espírito sois vós, né? Irmãos, quantas vezes nós queremos mandar fogo nas pessoas, né? Queima ele, Senhor,
quebra o braço dele, não, você não mata, mas a vontade de mandar matar, né? Às vezes você pede para matar, né? Mas você não confessa, né? Mas, irmão, Deus, o Senhor fala o seguinte: você está estressada porque você tem querido agir no seu nível, né? Querendo que as pessoas sejam igual a você. Um dia você era tão verde, tão inexperiente, e um dia alguém te deu a oportunidade para você crescer. Não é porque você hoje está num nível maior que você vai pisar naquelas pessoas que precisam de ajuda. Eu estou nervoso, tá bom? Então Jesus fala assim: vinde a mim, né? Aprende de mim, eu sou manso e humilde. Isso, irmão, é o que tem feito as pessoas sofrerem. A frustração acontece quando você espera da pessoa mais do que ela pode oferecer. Não é verdade? Por exemplo, vamos imaginar que você é um torcedor de um time X aí, vamos falar em futebol, mas você é torcedor no time. Se você é daquelas pessoas fanáticas e não tem cabeça para pensar, você não consegue entender que no jogo de futebol lá, um vai ganhar, o outro vai perder, ou então vão empatar. Mas imagina que fosse uma final, que não tem empate, se for para empate vai para os pênaltis. Você tem que ir com a cabeça seguinte: como eu quero, desejo, vou ficar muito feliz se ganhar, mas eu sei que eu posso sair de lá na derrota. O time vai perder. Se você vai fazer um concurso, imagina que você tem lutado uma oportunidade na sua vida e buscado uma oportunidade e apareceu um concurso. Você agora sim, Deus abriu uma porta, né? Tá, mas quem te garantiu que é aquela? É uma porta. Você vai fazer um concurso, você tem toda a possibilidade de passar, mas se não passar, você vai morrer? Não é verdade? Não. Então não era essa a porta, mas eu me dei o máximo, eu fiz o meu melhor. Então eu fui preparado para conseguir, mas se eu não conseguir, eu vou ficar chateado? Vou. Mas eu não vou ficar frustrado, porque eu sabia que eu vou enfrentar um grau de dificuldade grande lá. Irmãos, se eu tiver esse entendimento que eu não fui vencido, né, que eu ainda vou continuar, e que outra oportunidade eu vou vir mais preparado e vou vencer, a frustração é quando você não admite a hipótese de não estar de alguém ser melhor que você. Ah, não, eu sou o filho do rei, sou eleita, então ninguém. Não, calma. Tem coisas que nós temos que buscar sempre melhorar, mas assim, ter o pé no chão. E se você não conseguiu aquilo ali, não é o fim do mundo. Olha, eu vou ter outra oportunidade. Então, muitas situações, irmão, tem pessoas que chutou, como fala, chutou o balde, né? Não quero mais. Aí você fala assim, parece uma criancinha, não brinco mais, né? A vida não é assim. Então, nisso Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas se você quer vencer essa situação de cansaço de alma, você tem que aprender com Jesus, né? Aí quando nós falamos em aprender com Jesus, nós vimos aqui que existe uma outra coisa. Depois que Jesus fala para você descer do seu trono, e você não é tudo aquilo que você acha que você é, se você gosta de falar das pessoas que erram, você também erra. Eu erro, e eu não sou perfeito, né? Eu erro, e eu assumo meus erros. Então eu queria que você entendesse isso, tá? Muitas vezes eu posso estar errado. Se eu estiver errado, eu quero aprender o caminho certo. Então, quando você admite que você não é perfeito, as pessoas podem falhar com você, você não vai morrer por causa disso, você não vai se descabelar, você vai falar: não, eu vou ensinar melhor, né? Eu vou preparar melhor. Irmãos, a parte seguinte do verso aqui, Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria que os irmãos passassem ali na transparência, então vamos falar um pouquinho do jugo.
Põe uma transparência que eu pedi para os irmãos prepararem, né? Só um negócio. Ali, põe na moda da apresentação. Ali. Quando a gente fala em jugo, né? O jugo é uma canga, né? Os bois de carros usam aquilo ali para poder fazer o trabalho puxar carro, puxar arado. O jugo é aquilo ali, tá? Então, o meu jugo é suave. Quando a gente fala em jugo, a ideia vem de peso. Pensa você que aquilo ali no pescoço, né? E Jesus fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas não é isso o ponto focal dessa passagem. O ponto focal está falando de união, não de peso. Quando nós falamos em jugo é suave, né, eu queria que os irmãos abrissem comigo 2 Coríntios 6,14, antes de avançar ali. 2 Coríntios 6,14. A carta de Paulo aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6,14. Olha o que diz a palavra sobre julgos, né? Já que nós vamos falar o foco está em união, a palavra do Senhor diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade, pois, pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter da luz com as trevas? Que harmonia pode haver de Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Né? Então, paramos aqui. Vamos falar de julgos desiguais, né? Eu queria que os irmãos olhassem ali de julgos desiguais, né? Antes, para colocar dois animais para poder funcionar, tem que ser do mesmo porte, da mesma espécie, né? Como está lá em cima. Quando eu pego dois julgos desiguais, não vai funcionar, né? Ali fizeram uma montagem para falar de julgos desiguais. Não vai funcionar julgos desiguais. Então, para funcionar, né, dois animais serem treinados para fazer força, para poder andar segundo a pretensão de quem colocou eles ali junto, tem que ser do mesmo porte. Se colocar um boi e um cabrito, não vai funcionar, né? Um vai ter força, outro não vai parar. Colocar aqui um boi com uma mula, um burro, não sei. Daqui a pouco aquilo ali, a força, a tração dos animais são desiguais. Então, irmãos, o que nós estamos falando? Nós estamos falando, aqui a Bíblia fala o seguinte: quantas vezes na nossa vida, quando Jesus fala o seguinte: vinde, buscai meu jugo, que é suave, nós estamos fazendo assim, contrariando na nossa vida, estamos ignorando totalmente o que Paulo fala. Olha só o que Paulo fala: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Você acha que uma pessoa que não tem nenhum entendimento, não valoriza a palavra de Deus, você acha que vai dar certo na sociedade? Você acha que você pode ir bem com uma pessoa que não tem observação dos valores, né, cristãos? Por exemplo, a pergunta que Paulo fala: portanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Você vai entrar numa empresa. Na empresa, o dono é uma pessoa que está aliada com tráficos, com coisas, né, sujeita a ser preso, sujeita a todo mundo ser preso junto, lavagem de dinheiro, né, crime, né, corrupção. Você está tão enrolado quanto ele.
Então não adianta você falar que você conhece a palavra se você está em julgo desigual. Quando você pega a parte seguinte, Jesus fala que comunhão pode ter entre a luz e as trevas. Você foi tirado das trevas para o reino da luz, mas você quer andar com quem está nas trevas. Se os seus amigos, se o seu ambiente depois, social está nas trevas, como é que pode prosperar? Então, Paulo está falando, não funciona. É a mesma coisa que você ouvir Cristo e depois ir ouvir o maligno. Eu vou ver se é o que fez Adão, né? E Eva. Ouvir a Deus, mas não comer daquele fruto. Aí vem a serpente e fala, que foi mesmo, né? Aí eles deram ouvido à serpente. Não funciona. Então não tem como você querer que a sua vida espiritual vá bem se você não tomar uma posição de julgos desiguais, de não fazer a sociedade, de não andar em fé junto com pessoas de outra fé, né? Muito mais pessoas que nós falamos, né? Que falam o seguinte, olha aqui, que ligação, melhor, que harmonia pode ter, que união entre o crente e o incrédulo. Quantas moças que falaram assim, pai, mãe, ele não é convertido, mas a gente dá um jeito. Ora, busca, mas assim, a pessoa tem que saber. Por exemplo, se você, eu tenho uma situação na família, que um parente meu tinha um relacionamento com uma pessoa de outra religião, você tem que respeitar. Você não pode falar, e agora, né? Mas você tem que conversar com a pessoa, expor a sua fé. Se a pessoa fala assim, não, meu negócio é outro, é as trevas, você vai continuar. Se a pessoa não quer se arrepender, vir para Jesus, você acha que vai funcionar? Às vezes na nossa vida nós temos sofrido porque nós não olhamos essa questão. Aí Jesus, isso aí não é somente nesses aspectos, né? Jesus está falando o seguinte, né? Na nossa vida, as nossas decisões, todos os dias, também nós temos que estar debaixo do senhorio dele. Temos que tomar uma posição, uma atitude. E aí eu queria que vocês falassem o seguinte, né? Jesus fala o seguinte, vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele fala mais do que isso. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? Vira mais uma lâmina aí, Gabriel. Olha aí. Olha aí. Jesus está falando o seguinte. Eu fiz aqui um jugo para uma canga, né? Eu convidar aqui, quem quer que dá a minha estatura, o Leandro, vem aqui. Jesus está aqui. Ele está convidando você para pôr sua cabecinha aqui. Andar com ele, né? Vamos ver se funciona. Olha aí. Então, aí Jesus chamou você, falou assim, venha, né? Toma sobre vós o meu jugo. Irmãos, quando Jesus anda, você tem que andar, né? A direção é dele, né? Se Jesus para, você tem que parar. Se Jesus anda, você tem que andar. Então, ou seja, nós temos que andar no jugo de Jesus, quer dizer, andar segundo aquilo que ele nos chama, né? Então, deixa eu só ver mais um pouquinho só. Irmãos, o que nós estamos falando aqui da palavra do Senhor? Quantas vezes nós queremos, nós falamos o seguinte, tudo bem vir, né, ao culto, é muito bom, ouvir a palavra, mas se eu continuar indo para lá, quando Jesus está indo para cá, se a palavra me fala o que eu devo parar de fazer, se eu tenho que andar, se eu tenho que parar, se eu tenho que mudar de direção, e eu não faço nada disso, como é que você acha que Jesus pode nos ajudar? O caminhar, né? E nós estamos caminhando aqui. Aí o Leandro fala assim,
Imagina que eu sou Jesus, eu falo assim, Jesus, hoje não vai dar, né? Eu vou ter que andar com o pessoal das trevas, né? Só uma brincadeirinha, né? Só tira a pessoa. Você, hoje não dá, né? Então eu vou ter, não dá para andar contigo. Não dá para eu assumir compromisso contigo, porque eu tenho outros compromissos. Como é que Jesus pode nos aliviar? Eu vou fazer essa pergunta para você, né? Pode deixar. Quantas vezes, né, que nós largamos o nosso lado, está junto com a palavra, para fazer aquilo que era a nossa vontade? Pergunto: quantas pessoas poderiam estar aqui hoje que não estão, que não deram prioridade à palavra de Deus? Não deram prioridade se aqui o Senhor tinha preparado quantas orações para Deus dar a direção para nós, para assim, não estou nem aí, hoje eu tenho umas coisas mais importantes. Hoje tem um parente em casa, né? Não vai dar. Jesus, desculpa, mas meu lugar vai ficar vago, né? Então Jesus está caminhando e você não está ao lado de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, né? Nós reclamamos, mas às vezes, se você entregar mesmo o seu caminho ao Senhor, confiar nele, é tremendo. Quando eu olho aqui, o que Isaías fala? Primeiro, as pessoas estão querendo vir a Jesus para tirar o peso das costas. Jesus vai aliviar, mas não é ficar sem jugo, tá? Jesus não fala o seguinte: olha, tira o jugo das minhas costas. Não, Jesus fala o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Tira o seu, que é pesado, está caminhando para lugares, te afundando cada vez mais, e venha por o meu jugo, que é suave. Olha como é que é suave. Olha que suave que é o jugo de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui em Isaías 10:27: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do ombro, quando nós tiramos as nossas escolhas e colocamos a estar ao lado de Jesus, as coisas começam a caminhar. Quando nós escolhemos a verdade, a palavra diz o seguinte, olha, Isaías 10:27: quando será naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Gordura é aliança, gordura é compromisso com Cristo. Quando você larga aquilo que era super importante para você. Pessoas que não largariam o futebol, mas por nada na vida. Eu era um deles, né? Antes de conhecer Jesus, dia de jogo de seleção, mas eu não fazia outra coisa do que você ficar na frente da televisão. Irmãos, hoje eu torço que o Brasil ganhe, eu fico sabendo o resultado depois. Eu vejo os melhores lances, se eu ficar, se perdeu, se ganhou, glória a Deus, né? Que eu fiquei contente que o meu país ganhou, o meu time ganhou. Mas eu vou trocar a oportunidade de estar com Cristo para ficar preso às coisas do mundo? Eu estou nas trevas, amém? Eu estou fazendo aliança errada. E é isso que Jesus está chamando: quebra essa aliança com o mundo. Quantas pessoas não estão aqui porque não teve a coragem ainda de quebrar a sua aliança e escolher colocar o jugo com Jesus? É isso. Jesus, irmãos, você não imagina, nós estamos caminhando com o Senhor, né? Mas assim, Ele está nos satisfazendo com alívio. E Jesus fala o seguinte: se você vier comigo, você vai aprender de mim, e você vai aprender a andar no sobrenatural de Deus. Você vai ver o impossível acontecer. Irmãos, eu sei que não sou só eu, muitos de vocês aqui que já tomaram essa decisão de compromisso com o Senhor, confiar no Senhor. Você já tem visto coisas do Senhor, glória a Deus, oh glória, né? E você que parou de experimentar as coisas que fazia antes, você que não tem visto milagres acontecendo na sua vida, porque você já não está, você está cansado.
Ele precisa voltar a acreditar que o mesmo Deus de fazer milagres, através do mesmo Deus que faz hoje. Essa semana mesmo, né, aconteceu uma coisa assim muito sobrenatural comigo, né? Todo dia acontece coisa linda, maravilhosa. Mas saiu uma decisão, né, do Banco Central, uma mudança nas coisas dos bancos, assim, na ordem do trabalho dos bancos, e a gente tinha que dar a notícia para os bancos. E eu preparei uma mensagem para soltar. Quem tomou a decisão foi o governo. Os bancos precisavam saber para tomar uma posição lá em todos os bancos, né, do Brasil inteiro. E aí, eu preparei a mensagem para notificá-los. Na hora que eu caprichei, eu olhei, li, está tudo certinho e tal. Depois que a mensagem foi embora, eu olhei, eu falando assim, a partir desta, passa a mudar, a acontecer isso, né? A partir dessa, estou falando de uma orientação, né? Falei, caramba, eu não acredito, esqueci de colocar a partir desta data. Falei, bom, também não vai matar ninguém, né? Mas era uma coisa assim que eu achei imperdoável, e eu não ter conseguido ler aquela palavra que não estava escrito a partir desta data. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, a situação. O Banco Central autorizou a partir do dia, soltou uma resolução no dia 29, né, dizendo que agora o teto do SFH subiu para 1,5 milhão. Você deve ter visto essa notícia no jornal, né? O Banco Central, quando o Conselho Monetário decide, ela é publicada no dia seguinte. Então, no dia 30, a gente esperava que ela fosse publicada no Diário Oficial, né? Mas nunca, em nenhum momento, deixou de publicar. Sempre foi assim, né? Porque o pessoal já sai correndo, vai lá no Diário Oficial da União, né? Registra, aliás, registra no Diário Oficial da publicidade. Então, a resolução entra em validade, na vigência, a partir da sua publicidade. E aí eu soltei informação para os bancos que já tinha mudado o teto a partir dessa e faltou desta data. Aí eu falei, caramba, como é que eu fui? Eu esqueci, como é que pode? Eu li 3 vezes, 4 vezes, não percebi isso. Tudo bem, não vai matar ninguém, né? Aí os bancos, todos os bancos, ligando lá na minha associação, lá perguntando, escuta, ainda não publicou no Diário Oficial o negócio? Eu falei, tá bom. Não, mas a gente precisa tomar uma decisão, se a gente vai contratar nessa condição ou na condição anterior. Eu falei, tá, vou ligar lá em Brasília para falar com o pessoal. Aí ligo lá, o pessoal da área de norma falou assim, não, calma que vai ser publicado. Claro, eles disseram ficar calmo que vai ser publicado. Mas ninguém poderia contratar, porque ainda não estava em vigência, porque não tinha sido dado publicidade. Eu falei, agora caiu a ficha, por que Deus permitiu que eu não enxergasse, e foi ele que tirou a palavra data, a partir desta foi alterado, mas não coloquei desta data, dessa normativa, foi alterado, que ela entra em vigor a partir da sua publicidade, né? Então eu não falei nada errado, né? Aquela frase foi corretíssima. Mas na minha condição eu teria cometido uma imprudência, né? Colocado nessa data, e se não fosse publicado eu estaria falando em verdade. Como de fato todo mundo contratou a operação nas regras novas, chegou 5 horas da tarde, nada de publicidade, ligue de novo no Banco Central e falou assim, olha, foi publicado? Eu falei, não, então a gente não pode mudar nada. Os bancos tinham mudado. Porque eles entenderam que seria mudado. Mas não foi por minha decisão, minha orientação, desculpa. Moral da história, né? No dia seguinte, só que ele publicou. Aí, foi todo mundo que fez, teve que desfazer tudo que fez, porque ainda não tinha dado a autorização. O que eu estou dizendo? Que eu fiquei indignado de ter soltado a mensagem com uma falha, mas não era falha. Deus falou assim, você não vai escrever a palavra data, porque não é isso. Então, irmão, eu estou falando o seguinte, um pequeno detalhe, isso não teria ficado ruim, né, porque, poxa vida, né, vocês falaram que seria essa data, né, e quanto que ia circular, só se fosse dada publicidade.
Quantas vezes na nossa vida a gente não tem assim, Deus tirando você de situações, de complicações? Então, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, que entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, Ele honra, né? Quando você espera no Senhor, Ele não falta, Ele não chega atrasado, né? Quando nós perdemos essa confiança, nós começamos a parar de buscar no Senhor. A gente para de confiar e a gente começa a fazer do nosso jeito, não mais do jeito que o Senhor nos mandou. E aí as coisas vão de mal a pior, de mal a pior. Irmão, João 6,53, né? Melhor, antes disso, Mateus 26,33, durante a ceia, Jesus avisa todos os seus discípulos, seus apóstolos lá, que se eles se escandalizariam com ele. Pedro fala: eu não, ainda que todos tropecem, nunca será um tropeço para mim, Senhor, né? E Jesus fala assim: Pedro, fica quieto, ainda nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, às vezes nós achamos o tal, nós falamos: Senhor, estou contigo, e na hora H nós falhamos. Mas como é que Jesus nos trata? Como é que Jesus tratou Pedro? Jesus, mesmo tendo Pedro desafiado, que Jesus falou assim: olha, vocês vão se escandalizar comigo, né? Porque vai ser uma decepção Jesus ser preso. Eles vão falar assim: esse não era o nosso Deus, né? Que achava que ia salvar todos os judeus, e agora foi preso, vai ser morto, então... Mas Jesus falou, avisou a eles que eles se escandalizariam. E Pedro falou assim: comigo não, os outros podem tropeçar, podem ficar frustrados com o Senhor, mas eu jamais tropeçaria. Jesus falou assim: fica quieto, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, irmãos, Pedro, quem conhece a palavra, sabe que Pedro, na 3ª vez que ele negou Jesus, Jesus só olhou para ele assim, ó, e ele já percebeu, né, o quanto que Jesus estava falando: você é fraco, você é limitado, você vai falhar. Então Jesus nos conhece, Jesus sabe das nossas falhas, mas Ele também, Ele nos avisa. É isso que eu queria que vocês entendessem. Às vezes nós falhamos, Jesus está sabendo das nossas limitações, mas Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele sabe que nós precisamos. E quando nós buscamos nele, nós encontramos então aquele que vai nos apoiar, aquele que vai nos dar direção. Mas nós temos que tomar uma decisão. Foi colocado aqui, né, que a nossa igreja, nós precisamos assim estar mais firme no Senhor, então mais compromisso com o Senhor. Então eu acho que para todos nós repensarmos aqui, João 6,53, eu queria lembrar aqui uma passagem que Jesus, quando ele estava com os discípulos, né, que eram muitos seguidores de Jesus, né, porque tem os apóstolos que eram os 12, mas tinha aqueles seguidores de Jesus que eram os discípulos, que acompanhavam os ensinamentos de Jesus. Jesus falou para eles: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Se você não comer a carne do Filho do Homem, não beber do teu sangue, não terá vida em vós mesmos. Aquilo ali chocou as pessoas. E ali Jesus não estava incentivando ele nenhum ato de canibalismo. O que Jesus está falando ali é a aliança, aliança de sangue. Naquela época, para o povo oriental, irmãos, era muito comum as pessoas, para fazer aliança de sangue, cortava-se a mão dos dois para misturar o seu sangue, tá? Misturar o seu sangue. Aquilo ali é aliança. E quando Jesus fala que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não terá vida em vós mesmos. Então ele está falando o seguinte: nós precisamos de fazer uma aliança. A aliança é o seguinte: Jesus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós fazemos aliança, a aliança não é contrato.
que eu posso deixar de fazer a minha parte. Não, a aliança é o seguinte: eu assumo o compromisso, a pessoa faz a parte dela, você faz a sua. Mas independente da outra pessoa não estar fazendo, você tem que crer. Embora a sua promessa não chegou, embora você está orando ainda, você tem que saber que Jesus está firme. Mas se você não tiver aliança de compromisso com o Senhor, né, você não tem parte com Ele. O que é isso? Quando aquelas pessoas ouviram isso, o que eles falaram no verso 60? Eles falaram: muitos de seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é esse discurso, né? Quem pode ouvir essa palavra? Quem o pode ouvir? E foram um a um vazando, né? Um a um foram saindo. Eu não quero fazer aliança. As pessoas vinham lá para buscar, tá, mas quando falava assim de aliança de sangue, derramar sangue, né? Se Jesus ia derramar sangue, ele também tinha que derramar sangue, né? Então beber do seu sangue é fazer aliança, é participar, é estar firme no corpo, independente da situação. As pessoas foram saindo um a um, sobraram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né? E aí Jesus falou: e vocês? Vocês não vão querer também vazar, né? Aí eles falam assim: para onde iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? A quem iremos? Aonde nós vamos buscar a palavra se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Irmãos, Jesus tem colocado para nós o seguinte: se Ele tem vindo falar, tem falado a palavra e nós seguimos, nós vamos encontrar aquilo que nós temos buscado nele. Mas é um direito, é uma opção que nós temos de escolher a não colocar, né, andar debaixo do jugo dele. É uma opção. É uma opção que temos que ficar só na base do alívio e não buscar o descanso, não buscar andar, experimentar o sobrenatural de Deus. Mas não podemos depois reclamar de não ver milagres que nós precisamos ver na nossa vida, de não podemos ver Deus transformar aquele rio seco do Negev lá num jardim florido. Deus transforma, Deus faz isso. Mas nós temos que estar firme com Ele, nós temos que segurar. A situação está ruim, mas está bom, porque estamos em Cristo. Se nós estivermos com Ele só a hora que está tudo bom, a hora que eu venho lá, Ele faz um milagre, que multiplica os pães, está tudo bem, todo mundo encheu a barriga. Mas quando Jesus fala assim, tem que ter aliança para poder receber de mim, não tem parte comigo, não tem vida em vós mesmo. As pessoas não querem saber de aliança desde aquela época. Mas quem ficou, experimentou a aliança de Deus. Então, nós estamos vendo o seguinte, né? Jesus, quando nós saímos do nível de alívio para buscar descanso da alma, Deus nos leva para um outro patamar, de você experimentar o sobrenatural, ver milagres acontecer, tá? Ver Deus fazer chover onde não chove há 3 anos, 4 anos. Ver milagres de Deus mesmo, coisas acontecer que você não acreditava mais, de enfermidade ser, né? Se for a vontade de Deus, Ele faz milagre, porque Deus é poderoso para fazer o mesmo milagre que fazia antes, ainda hoje. Nós já temos muito testemunho. Irmão, mas Deus cobra a responsabilidade, tá? Você quer passar para o nível superior, né? Um patamar de experiência do sobrenatural com Deus, creia nele. Aceite andar sobre o jugo de Jesus, né? Coloca a sua cabecinha aqui, do lado de Jesus, e para onde Jesus for, você acompanha. Aí você vai começar a olhar as coisas com os olhos de Jesus. Você vai, antes de você virar a mesa, você vai falar: se fosse Jesus, como é que ele faria? Quando você começa a acreditar, e você vai cantar esse louvor que você cantou hoje, é só esperar acontecer, né? É só esperar, não desanimar, deixa as lágrimas, né? Não deixar que as lágrimas vai embaçar o seu olhar. Você vai falar assim: olha, o meu choro agora eu não enxergo mais nada. Não, Deus vai clarear a sua vida. Irmãos, para nós encerrarmos, Deus cobra a responsabilidade quando Ele nos chama e nós falamos: eu estou contigo. Os 10 leprosos que foram curados, só um voltou. Jesus falou assim: e os outros? Tá? Não receberam mesmo a cura que você recebeu? Ele não estava cobrando
aquele leproso que ele tinha a obrigação de trazer os outros 9, não, está falando o seguinte: poxa vida, que desapontamento, né? E para nós encerrarmos, né? Mateus 11, 20 e 24. Essa última menção aqui, para nós convidar já o pastor Rodrigo aqui, está ministrando a ceia. Mateus 20, aliás, Mateus 11, 20 a 24. Diz assim o Senhor: passou então Jesus a increpar a cidade nas quais ele operava numerosos milagres. Increpar é cobrar, né? Pelo fato de não se ter arrependido. Ele falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado o milagre que em vós se fizeram, a muitos eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para com vós outros. E tu, Cafarnaum, é a cidade que Jesus morava, onde ele fez os maiores milagres. Elevar-te-ás porventura até o céu? Ou descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado o milagre que fizeram aí, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para com ti. Irmão, isso não é cobrar a responsabilidade? Jesus fez o milagre que fez naquela cidade, mostrou, né, que o reino de Deus já tinha chegado, e aquelas pessoas continuaram nos mesmos caminhos de antes. E Jesus está falando o seguinte: ó, ai de ti, se fosse no outro lugar X, aquelas pessoas já tinham se arrependido e não tinham sofrido, nem Sodoma sofreria o rigor que vocês que experimentaram de Deus não deram a menor pelota. Então, hoje, né, eu quero que vocês fiquem em pé para nós estarmos orando. Hoje Deus, Ele chama a gente para mudar de patamar. Mas se você quiser continuar só buscando alívio, é uma escolha que nós vamos fazer. Mas você não pode reclamar que você não vê o milagre acontecer, porque Jesus fala o seguinte: aquele que buscar em mim, o meu jugo, ele é suave, e você vai ver, ter descanso na sua alma, você vai ver milagre acontecendo, você vai começar a retomar a sua fé que você tinha perdido, né? Você vai voltar a acreditar, como muitas pessoas estão deixando de crer no milagre de Jesus. Então, fecha seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai,